televisão, assisti o culto do domingo passado. E eu não tinha assistido o culto com detalhes, mas quando eu abri o culto, eu vi a palavra de João Vitor e a palavra de Debriel, que estava no louvor, né? É interessante que o que eles falaram estava dentro daquilo que eu vou falar hoje. Eu não tinha prestado atenção nessa palavra de João Vitor e de Marielle. Eu tinha visto daqui, mas a gente fica muito envolvido com a intercessão e muitas vezes perde-se em algumas palavras. Mas quando eu vi com detalhes, eu percebi que Deus, desde a semana passada, já está falando aos nossos corações dentro dessa palavra. E é interessante como esses meninos que estão ensaiando aqui, eles têm dedicado o tempo deles a uma comunhão tão grande com Deus, que parece, ou talvez você que está assistindo o culto, parece que nós estamos nos combinando aqui, entre o louvor e a mensagem. Não, eles não sabem o que é que eu vou pregar, como eu também não sei o que é que eles vão cantar. Mas o Espírito que está conduzindo tudo neste lugar. E é bom como o Espírito dirige todas as coisas e fala profundamente aqui aos nossos corações. Creio que não é só você que está recebendo essa mensagem. Nós que estamos aqui também estamos recebendo. Estamos sendo edificados, mesmo dirigindo, mesmo à frente, nós estamos também sendo edificados por Deus. E que esperamos é que você seja edificado. Quero chamar a atenção para você que, se estiver assistindo agora, para poder divulgar o Evangelho de Deus, para poder ajudar aqueles que precisam dessa palavra também, é muito bom que você já compartilhe com seus amigos agora. Quando você entrar, já vai compartilhando para os seus amigos, para aquelas pessoas que você conhece, para que eles também possam assistir este culto. Se não fizer isso agora, você pode fazer depois, mas não deixe que os seus amigos deixem de escutar esta palavra de hoje. Tudo que Deus tem para transmitir ao seu coração. Nós vamos louvar ao nosso Deus, exaltar esse Deus todo-poderoso, e creio que Ele tem muito para te falar através dos louvores que serão entoados nessa noite. Que Deus possa te abençoar e possa te fortalecer através dessas mensagens. E eu creio que Deus tem muito para te falar, pelo que tem conduzido essa equipe de louvor aqui neste lugar. Eu cumprimento você que está em casa, que nesse momento está conectado conosco, a louvar e agradecer o nome do Senhor. Nós vamos declarar que é perto do Senhor que nós queremos estar, que é diante do Senhor o melhor lugar do mundo e onde nós devemos estar. E por mais que tudo pareça difícil, as situações vêm, nós só queremos ver o que o Senhor tem para nós. Nós só queremos ver a presença do Senhor e sentir a presença dEle. Então, se você aí na sua casa também tem esse anseio, nós te convidamos a cantar. Se você estiver com a sua família, convide sua família para cantar junto com você. Se você estiver sozinho, apenas cante. Não se preocupe com o que o seu vizinho vai achar. Não se preocupe com os problemas que estão acontecendo. Não se preocupe com nada disso. Nesse momento, a única coisa que importa é a presença do Senhor. Jesus,
Essa próxima música que nós vamos cantar nos leva a refletir profundamente em que nós estamos colocando as nossas esperanças, em quem nós estamos colocando a nossa alegria, a nossa dedicação, o nosso amor. Essa música vem falando que eu procurei por vários lugares alguma coisa, alguma pessoa, alguém que pudesse preencher algo aqui dentro. Mas assim como nós já sabemos, não há nada nem ninguém que possa preencher o vazio que tem dentro do seu coração quando Jesus não está lá. Muitas vezes nós colocamos a nossa alegria dependente de coisas que nem fazem sentido, sendo que nós só precisávamos depositar toda a nossa confiança diante do Senhor. E essa música vem nos trazendo uma reflexão muito grande em como está o seu coração hoje, porque se seu coração estiver no Senhor, vai fluir uma alegria de dentro de você. Mesmo que o mundo esteja um caos, tudo esteja acabando, mas dentro de você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter esperança, vai ter confiança, vai ter fé, porque a sua confiança não está dependendo do que está em volta de você, está dependendo do único em que tudo pode mudar, todas as coisas podem ser alteradas, mas a palavra dele nunca vai mudar. E eu te convido a fazer também essa reflexão. Lugar
o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e minha vida é você. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que só tu és.
e todo louvor seja dado ao nome do Senhor, o nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre e que nada poderá mudar a palavra, aquele que tem promessas e todas as promessas que Ele cumpriu em nossas vidas Ele irá cumprir. Então confie somente, espere no Senhor, porque a vitória é certa. Só Deus para nos ajudar a ficar de pé diante de situações como essa que nós estamos vivendo, tão difícil, tão complicada. Deus tem nos ajudado a ficar de pé. Eu cheguei a falar no início aqui, não sei se foi colocado a foto aqui, então eu gostaria que colocasse a foto do que está acontecendo hoje. E as pessoas ainda têm duvidado se a Bíblia fala sobre isso. Na verdade, a Bíblia fala sobre tudo que está acontecendo. Nós temos visto a manifestação do cumprimento da palavra de Deus. Então a pessoa, não, Deus está fazendo. Não, Deus, Ele está declarando que tudo isso haveria de acontecer se o homem desobedecesse, se o homem resolveu desobedecer. E por desobedecer às determinações de Deus, parece que querem desfrutar desse mal que está se espalhando pelo mundo todo. A palavra de Deus é muito clara. E eu quero falar mais uma vez para a família que hoje está sofrendo, que está mal, que está em situações complicadas. É uma situação muito difícil que a família está convivendo. E eu quero falar exatamente para essa família: olha, você tem como melhorar a tua situação dentro de casa. Há como melhorar a tua situação dentro de casa. Nós presenciamos há pouco tempo pessoas agredindo a outra, quer dizer, o marido agredindo a esposa, ou a esposa agredindo o marido. Recentemente nós tivemos um caso dentro da cidade, a esposa agredindo o marido, que é coisa rara, mas acontece, esfaqueando o marido, né? Tem esposa esfaqueando o marido, coisa séria. Acontece de tudo nos dias de hoje. Mas nós estamos presenciando isso. Mas eu posso dizer para você que há possibilidade de podermos melhorar essa situação que está aí, gente. Há como melhorar. Sabe como? Se você deixar Jesus na tua casa. Abra a porta da tua casa. Ela deve estar fechada. E muitos dizem assim: não, eu estou com Jesus. Mas esse estar com Jesus, na prática, não demonstra estar com Jesus, porque parece que convidou Jesus para ficar da porta para fora e não dentro, talvez no quintal, sabe, na frente da casa, mas não convidou para entrar dentro de casa. E eu quero fazer um convite exatamente aqui a você, para que você participe dessa mensagem já com essa intenção de convidar Jesus para participar da tua vida e também participar da tua casa. Algo muito interessante está acontecendo na nossa igreja, porque nós estamos recuperando dentro da igreja a prática do culto no lar, que é uma coisa maravilhosa, e a nossa educadora Marielle tem incentivado isso na escola bíblica dominical, que teve uma palavra maravilhosa hoje. Se você ainda não viu, procure, está aí no YouTube, está
aí também na página do Face. Nós estamos transmitindo para os dois, tá bem? Então você pode encontrar a palavra maravilhosa que foi dada hoje pela manhã para a família, para que a família pudesse estar envolvida nessa prática de aprender da palavra, desenvolver na palavra de Deus dentro de casa. E é uma coisa simples. Para quem está no grupo da igreja, vai pegar a leitura diária, que nós estamos tendo 3 capítulos ou 4 capítulos por dia. Você vai unir esse capítulo junto com a mensagem que diariamente o pastor está postando para o grupo, e você já vai ter um culto diário dentro de casa, sem você ter aquele esforço maior de ter que meditar. Mas você terá uma facilidade aí, né, para poder organizar o teu culto dentro de casa. Mas é importante que você pare com tua família para poder fazer esse culto. Pode ser meia hora, pode ser 10 minutos, 15, menos que não dá do que 10 minutos. Seria horrível, né? Menos que 10 minutos não dá, né, pastor? É complicado, né? Tem que ser mais de 10 minutos. Pelo menos o que você vai fazer? Reunir a família, fazer a leitura com a família dos 3 capítulos. Você vai fazer com que cada um faça seu pedido de oração. É um pedido diário, né? Que eu creio que cada dia você vai ter um pedido, vai ter um agradecimento. E eu acredito que, como está acontecendo com a casa de muitas pessoas e também na nossa casa, nós começamos o primeiro culto pedindo, e depois nós passamos a agradecer. Quer dizer, é sempre assim. Você começa o culto pedindo, depois você vai perceber que você vai passar mais a agradecer do que pedir, porque Deus vai aprovar essa atitude e vai modificar a tua casa, e vai começar com certeza a fazer um milagre dentro da tua casa, mas se você deixar ele dentro. Eu quero chamar a atenção para os irmãos na mensagem de Deus que está em Atos Apóstolos, capítulo 16. Você vai ler aí na Bíblia, capítulo 16, e eu gostaria que você acompanhasse, mas antes de você ler junto comigo, eu gostaria que você pudesse baixar a sua cabeça e vamos orar, para que Deus nos conduza nessa mensagem, tá bem? Ó Pai Todo-Poderoso, creio plenamente, Senhor Deus, o que Tu queres falar nessa noite, neste lugar. Não só para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, mas também aquelas que estão em casa, sendo, Senhor Deus, aqui alvo do Teu poder. Faz, Senhor Deus, as mudanças que Tu fizeste, Senhor Deus, na vida do carcereiro, na sua casa, que haja também na casa de cada pessoa nessa noite, e que possamos, ó Senhor Deus, crer que a Tua palavra tem poder, e que pode influenciar qualquer situação, pode modificar qualquer situação. Faz, ó Senhor Deus, um milagre, e tira a incredulidade do coração do Teu povo nessa noite, para que possa haver a manifestação do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, Deus. Jesus está dentro da tua casa? Eu pergunto mais uma vez, qual o valor que você tem dado à tua família, tá bem? Eu acredito que o valor que você dá à tua família está sendo a postura que você está tomando hoje. Espero que você esteja dando um alto valor à tua família, respeitando aqueles que te cercam, porque é importante nessa mensagem de hoje o valor que você dá à sua família. Nós vimos aqui na passagem que nós vamos ler agora, do capítulo 16 ao capítulo 16, o verso 23 ao verso 33, Paulo e Silas sendo verdadeiros evangelistas e levando a palavra de Deus em vários lugares. E nessa proclamação da palavra, ele parou em um lugar em que ele foi para uma casa. Agora nós não vamos falar dessa primeira casa, que é a casa, essa mente ali de uma mulher, onde essa mulher recebeu a palavra de Deus, que é Lídia, né? Que está no verso 14. Ela recebeu a palavra de Deus, levou Paulo e Silas para a sua casa, e a casa dela foi liberta, foi curada, foi transformada. Mas aí Paulo e Silas não ficou só na casa de Lídia,
ele prosseguiu uma jornada, e nessa jornada o inimigo tentou impedir. Eu estou dando outro roteiro diferente de muitas pregações aí. Nessa jornada, o inimigo tentou impedir dele ir para outra casa, significa casa do carcereiro, onde está aqui. E nessa jornada ele foi preso, porque injustamente, simplesmente por ter expulsado um demônio de um homem ou de uma mulher. Mas ele foi lá e expulsou o demônio daquela mulher. E quando expulsou o demônio daquela mulher, aqueles que ganhavam em cima daquela mulher, eles ficaram indignados, porque é exatamente isso. Tem muitas pessoas que estão possuídas de demônios, e mesmo assim tem dado lucro a muitas pessoas hoje, como aconteceu naquela época, ainda existe hoje, ainda as coisas ainda acontecem hoje. E aquela mulher, ela dava lucro naquela época, e Paulo ia passando no lugar e percebeu que aquela mulher estava perseguindo ele, e ele foi lá e repreendeu o demônio naquela mulher. Mas não quero me apegar a essa passagem da manifestação poderosa do poder de Deus através de Paulo e Silas. Mas por causa disso ele foi para a prisão. E quando chegou na prisão, Deus resolveu libertar Paulo. E pelo texto que eu já escutei de muitos pastores em muitos lugares, eu vi muitos pastores colocando que o milagre com certeza, e foi a libertação de Paulo e Silas, porque eles estavam cantando, estavam louvando a Deus lá dentro. Não, tudo isso eu até já preguei aqui na igreja, porque só preguei até esse texto. Mas quando a gente vai mais adiante, a gente percebe que existiu algo mais que Deus queria fazer através de Paulo e também através de Silas. E veja exatamente aqui no verso 23 o que é que está acontecendo. E vendo-lhe, o verso 23, e vendo-lhe dado muitos açoites, lançado na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse por segurança. O carcereiro, estou falando aqui o que nós vamos comentar hoje, tá bem? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Para dar uma paradinha aqui no verso 23, o que seria normal por parte de Paulo e Silas, como os outros, irem embora, não ficarem, porque eles foram soltos. Mas eles não foram embora, porque alguma coisa Deus queria fazer. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Mais uma vez eu paro aqui. O carcereiro estava prestes a tirar sua vida, mas Deus não deixou que Paulo fosse embora. Deus queria cuidar daquele carcereiro, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora, disse aos senhores: que é necessário que eu faça para me ser salvo? Isso quem falou foi o carcereiro. O que eu vou fazer agora para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor em todos os que estavam em sua casa. E tornando ele consigo daquela mesma hora da noite, levou os vergalhões, e logo foi batizado ele e todos os seus. É algo maravilhoso que aconteceu aqui. Mas eu quero dizer aos irmãos, aquele carcereiro, ele seria morto de todo jeito, mesmo que não se matasse, ele seria morto, porque era a punição para qualquer um que desobedecesse a ordem romana. E aquele homem sabia o que estava sendo preparado para ele. Só que ele não tinha. Alguns intérpretes bíblicos falam que esse lamento ali existia uma interpretação meio mal colocada nesse texto. Se Paulo e Silas estavam ali,
o principal preso naquele lugar era Paulo e Silas. Então, se ele levasse Paulo e Silas de volta para os homens, para as autoridades, ele seria liberto, porque eles queriam realmente Paulo e Silas. Só que o Paulo e Silas disseram somente para ele que ele estava somente aqui liberto, que a salvação estava sobre a sua vida. Aquele homem, no momento que se ajoelhou diante de Paulo e Silas, ele chegou a perguntar a ele o que ele poderia fazer para ter a salvação, porque ele não estava olhando para Paulo e Silas como muitos pregadores, muitos intérpretes bíblicos acham que ele estava interpretando a situação de medo da punição humana. Ele viu em Paulo e Silas homens de Deus, por isso que queria com certeza se aproximar da salvação. Se tornou muito mais importante para aquele carcereiro ser salvo da ira de Deus do que dos homens. Se tornou muito mais importante. E Paulo chegou a falar para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo não só você, mas toda a sua casa. Quer dizer, a salvação teria que começar por ele, para que toda a família fosse salva. Se ele tomasse uma postura de entregar sua vida nas mãos de Deus, ele não poderia de forma alguma desfrutar de ver toda a sua família também salva. Ele iria desfrutar toda a sua família destruída, porque ele rejeitou Jesus. Quantas pessoas hoje estão vendo sua família destruída porque ele rejeitou Jesus, porque resolveu rejeitar Jesus? Muitos estão vendo isso hoje. Creia plenamente que Jesus Cristo hoje, Ele quer salvar, Ele quer libertar, e Ele precisa que as pessoas passem a crer nele, a acreditar nele, de que só Ele pode modificar a nossa casa, só Ele pode transformar o nosso lar. Que eu possa crer que não existe de forma alguma métodos humanos que podem modificar a nossa casa. Muitas pessoas hoje estão confiando demais, sabe em quê? Em psicólogos. Tem muitas pessoas que estão confiando bastante, sabe, em métodos humanos como financeiro, para poder modificar a família. Não, quando tudo estiver bem financeiramente, nós estaremos bem. Eu estou vendo a maioria das famílias que estão sofrendo belíssimas perseguições, é a forma de dizer, péssimas perseguições, né? Na área na verdade financeira, porque tem dinheiro, não porque não tem. A maioria das pessoas que não tem se une muito mais. É melhor não ter do que tem para uma família, porque a família que não tem, ela se une e divide tudo. A família que tem briga na verdade por um pedaço de terra e briga por tudo. Tem pessoas que passam a vida toda tentando construir alguma coisa e vê os filhos brigando um com o outro. E isso é família? Não é família. Deus espera que você leve Jesus para a tua casa, ou para a casa dele. Qual é a realidade que você precisa fazer? Levar Jesus para casa. Mas para isso você vai ter que abrir essa porta dessa casa, colocar ele lá dentro, porque a porta pode estar fechada. Primeira coisa que eu quero falar dentro desse texto daqui é que Jesus está para muitas casas do lado de fora, assim como a pastora está intercedendo ali, tá vendo? Ela está do lado de fora, enquanto muitos estão aqui dentro intercedendo. Ela está lá, só que a porta está aberta, ela pode entrar a qualquer momento. Muitas pessoas estão deixando Jesus do lado de fora, mas a porta está fechada e não deixa de forma alguma Jesus entrar. E eu quero falar para todos aqui, para aqueles que estão escutando, o que leva uma pessoa a deixar a porta fechada. Algumas coisas que eu anotei aqui: brigas, mentiras, vícios, ciúmes, traições,
briga por dinheiro. Tudo isso e mais alguma coisa a mais que eu esqueci de falar. Coloca Jesus lá de fora. Não existe casas que estão dessa forma que Jesus esteja dentro. Não, ele está lá de fora. Com tendas dessa forma, a pessoa está colocando Jesus fora, porque não existe aquela briga toda dentro de casa e Jesus está participando de tudo isso. Não, você deixou Jesus lá de fora. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele estava escrevendo à igreja: eis que estou à porta e bato. Ele estava falando com a igreja, gente. É incrível. Veja só em Apocalipse, vamos ler aqui, ó. Você pode abrir também na sua casa, capítulo 3, verso 20. Veja o que é que diz. Leia junto comigo também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele não estava falando aqui, né, em Apocalipse para as pessoas de fora, porque esse texto é muito usado em evangelismo, mas não estava falando em evangelismo aqui não. Ele estava falando aqui para as pessoas da igreja. E ali a igreja era a igreja de Laodiceia, que estava com as portas fechadas. Imagina uma casa. Tinha no caso bíblico aqui, era a igreja que estava com a porta fechada. Nós estamos falando de uma casa. Casas com portas fechadas para Deus, porque ele não consegue de forma alguma participar dessa casa, porque as pessoas não param. Antes da pandemia, nós vimos as pessoas numa correria tão grande, né? Numa correria tão grande, é como se tivesse pouco tempo para tudo. Não tinha tempo para nada, tudo correria. Aí chegava o final do dia, era aquela coisa, na verdade, Deus me abençoe, abençoe minha família, vou dormir. Isso quando se lembrava. E depois, desejando que o próprio Deus pudesse fazer alguma coisa dentro da sua casa. Fazer como? Se você mesmo expulsou o próprio Deus da sua casa, se Ele não consegue mais participar da tua vida. Eu espero que em meio a essa pandemia possamos estar aprendendo a colocar esse Deus dentro da nossa casa, participando de tudo que nós estamos fazendo, a gente tendo uma verdadeira comunhão com Ele. Algo muito interessante também está ali, acontece com aqueles, que é o segundo ponto que eu quero colocar para os irmãos, com aqueles que deixam Jesus dentro de casa. Você está deixando Jesus dentro de casa? Quem está deixando, diga um amém bem forte dentro da sua casa. Porque é importante você dizer assim: eu creio que Jesus está em minha casa. Olhe nesse momento: eu creio que Jesus está em minha casa. Eu creio porque eu estou fazendo por onde Ele está dentro da minha casa. As minhas práticas têm levado Jesus a ficar dentro da minha casa e não sair da minha casa. Primeira coisa que acontece se Jesus estiver dentro da tua casa, também eu vou colocar aqui: tudo muda, nada fica da mesma forma, tudo muda. Eu entrei em contato com uma irmã que fez parte da nossa igreja como membro. Eu não sei nem se ela é membro ainda, nossa irmã. Pedi autorização para ela para falar o nome dela e também para poder contar a experiência que eu tive com ela, né? Depois eu vou postar o vídeo num grupo da igreja, que também pedi autorização a ela, e também vou colocar aqui no canal da igreja o áudio que ela mandou para mim, dando o testemunho, que eu pedi que ela desse o testemunho para eu me lembrar dos detalhes que aconteceu com ela aqui na nossa igreja. E o nome dela é Cleide, que morou aqui na nossa cidade. E foi muito interessante a experiência com essa irmã, que chegou aqui na igreja, a igreja ainda pequena. A igreja tinha um gabinete que ficava aqui nesse canto.
A igreja agora cresceu aqui, para quem está vendo, a igreja cresceu, foi para lá, mas a igreja era daqui, posso dizer, do púlpito, onde você está vendo o púlpito, para lá, e é daqui ela cresceu. E essa igreja tinha um púlpito do lado aqui, você deve estar vendo aqui o meu lado direito, né? Porque eu estou no esquerdo aqui, com a mão esquerda. Você deve estar vendo o meu lado direito, mas desse lado, no caso o meu esquerdo, ficava o gabinete, pequeno, mas bem aconchegante, mas é aquele que eu ficava ali atendendo as pessoas. Um certo dia, essa irmã, ela entrou para se consultar, para buscar o pastor, porque um irmão daqui da igreja, que eu não estava lembrado, ela me falou no áudio, tinha conversado com ela, de que tinha um pastor que aconselhava aqui na igreja, e tem uma pastora também, são 2 pastores que aconselham aqui na igreja. Então ela veio procurar, mas muito mais do que procurar, ela veio pedir socorro porque algo tinha acontecido com ela de muito grave, que estava destruindo a casa dela. Mas muito mais do que destruir a casa dela, estavam prontos a destruir a vida dela. E ela tinha até meia-noite para poder saldar uma dívida enorme com a feitiçaria negra, a qual ela tinha ido procurar. Por isso que eu pedi autorização a ela para falar sobre isso. Então ela foi procurar, e ela, nesse lugar, eles tinham dito que se até meia-noite ela não entregasse o valor, que era muito alto, ela iria morrer. E ela já estava com uma dívida tremenda, e não tinha nem condições de levantar aquele valor, e ela estava tremendo por aquilo. E aquela mulher entrou aqui no gabinete tremendo, com medo, e ela chegou diante de mim e ficou assim chorando antes mesmo de falar, e não conseguia nem falar direito. Eu disse assim, eu conhecia ela, eu já estava orando por aquela mulher há muito tempo, e quando ela entrou ali no gabinete, eu comecei a rir no meu íntimo, né? Caramba, ela veio até aqui, glória a Deus. Enquanto ela estava lá desesperada, eu estava louvando a Deus, porque ela tinha vindo até aqui para conversar comigo, porque eu já estava orando há muito tempo por aquela mulher. E ela chegou aqui no gabinete, ela veio conversar comigo, pastor, está acontecendo isso comigo, até meia-noite eu tenho que resolver essa situação. E eu cheguei a dizer para ela, Deus é tremendo. Disse mesmo assim para ela, Deus é tremendo, Deus trouxe a senhora para cá. Ela disse, pastor, mas como essa situação? Como Deus me trouxe para esse lugar? Ela disse, irmã, Deus quer tratar da senhora, sente aqui. Ela não estava conseguindo nem sentar, ela falou tudo isso em pé. Aí depois ela sentou, ficou do meu lado. Pastor, olha, eu tenho até meia-noite para resolver essa situação, o que é que eu vou fazer? Aí disse, eles falaram que a senhora vai morrer? Aí disse, eu tenho uma solução para a senhora. Ela disse, o que, pastor? Morre agora. Ela disse, pastor, o rapaz que estava aqui na igreja foi que me falou que eu deveria vir para cá, e falou que o senhor é uma pessoa séria. Aí disse, mas eu estou falando sério. E eu estava falando assim com ar até de riso, de alegria, pela confiança que eu tinha. Eu quero dizer aos irmãos que eu estava falando isso não porque eu desacreditava totalmente sobre o que o inimigo é capaz de fazer na vida de uma pessoa, porque eu sei, de acordo com os testemunhos que muitos estão acompanhando, da pastora Linda aqui, que deu até o testemunho da irmã dela, que o inimigo é capaz sim de tirar uma vida de uma pessoa, se ela entregar-se completamente a ele, se ela der vazão para esse inimigo. E ela tinha dado, ela tinha uma brecha. Na verdade ela não tinha uma brecha, ela tinha um rombo que poderia dar vazão e condições ao inimigo destruir a vida dela. E eu sabia que o inimigo seria capaz, só que eu tinha certeza que quando aquela mulher chegou ali para conversar comigo, ela foi conduzida por Deus.
E eu não sabia na hora o que falar, mas o Espírito começou a me conduzir. E eu fui direto aqui em João capítulo 3. E eu não esqueço mais da forma como eu falei com ela, que foi algo tremendo, que o Espírito me dirigiu na hora. João capítulo 3. E abra a sua Bíblia e me acompanhe, para aqueles que ainda não conhecem essa passagem. E a palavra fala o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, parecia aquela mulher, porque ela estava com vergonha. É tanto que ela veio no horário que ninguém estava na igreja para conversar comigo. Ela veio aqui com medo. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero dizer para a senhora, minha irmã, a senhora só precisa morrer. Se a senhora morrer agora, ninguém vai poder lhe matar, que a senhora vai se transformar em uma nova pessoa. Essa Cleide daí não vai ser mais a mesma pessoa não, ela só será outra pessoa agora, entendeu? Então quando o inimigo bater na sua porta lá, sabe quem é que vai encontrar? Uma nova mulher, uma mulher transformada pelo poder de Deus. O inimigo não vai conseguir te ver, nem te tocar, porque você será de Cristo Jesus. Foi isso que eu cheguei a falar para ela. E aquela mulher ficou: ai, pastor, isso é verdade? Eu disse: está aqui, irmã, é verdade. Saia daqui com a certeza que isso é uma nova criatura. E diga para aquele inimigo que chegar na tua porta que aquela Cleide não existe mais, que existe uma outra pessoa agora naquela casa. E ela saiu daqui: posso ir embora, pastor? Eu disse assim: pode ir embora. Aí ela voltou de novo: posso ir embora mesmo? Eu disse: pode ir embora. Aí, tchau, irmã. Tchau, irmã. Acho que ela estava querendo ficar na igreja, né? Mas eu vou ficar na igreja para garantir a coisa. Mas ela foi embora. Quando chegou 10, foi 10, foi 00:10, aquela irmã liga para mim: pastor, a pessoa que me ameaçou, que na verdade veio atrás de mim, apareceu aqui. Eu disse: apareceu, irmã? Apareceu, pastor. Aí disse: e aí, irmã, como foi? Eu disse a ela que Cleide não estava aqui, já morreu, e que existe aqui agora uma nova mulher. E disse que não ia de forma alguma sujeitar mais nada do que eles estavam dizendo. Pastor, eu estou viva. Era 00:10. E a partir de então, aquela mulher colocou a sua vida completamente nas mãos de Deus. Deus mudou a vida daquela mulher que vivia triste, cabisbaixo, mudou a vida na família dela. Hoje ela está com uma nova realidade, uma nova família. Tirou ela da situação que ela estava, levantou e fortaleceu. Quando eu vi o testemunho dessa mulher hoje, a forma como ela chora e glorifica a Deus hoje, eu louvo a Deus. Eu chorei hoje à tarde com o testemunho dela no áudio. E eu vou lançar esse áudio hoje no grupo da igreja, e vou lançar também no canal da igreja, para que você possa ver o que Deus fez na vida dessa mulher. Mas foi desde o momento que ela disse não para Satanás e começou a colocar Cristo dentro da sua casa, milagres começou a acontecer. Você precisa acreditar que quando damos espaço para Jesus, Ele modifica tudo dentro da nossa casa. Ele tira tudo que é sujeira, tudo que é ciúme, mágoas, ressentimentos, sofrimento, tudo Ele tira para ver você realmente bem. Jesus faz isso. Ele transforma o homem. Ele entra na casa e faz mudanças. E se tua casa ainda não mudou, se você tomou uma posição assim como esse homem, de colocar Jesus na casa dele, de crer realmente que Jesus, e até agora não aconteceu nenhuma mudança, é porque não entrou não.
É porque ele não entrou. Porque Jesus sempre, quando entra na casa de alguma pessoa, ele promove mudanças na vida da pessoa. Essa mudança pode até demorar, pode durar anos, mas acontece. E a gente vê passo a passo Deus tirando da vida da pessoa tudo que não presta e jogando fora. E não adianta querer ainda negociar com Deus. Não adianta negociar com o que não presta, porque Deus não vai deixar nenhuma sujeira dentro da tua casa. Ele vai tirar toda a sujeira. Então tem algumas coisas que eu coloquei aqui que vai te ajudar a colocar Cristo dentro da tua casa. Eu coloquei 7 que vai te ajudar. Você começar a crer a partir de agora. Crer que toda a opressão cairá por terra. Se você crer que toda opressão cairá por terra, você já tem um bom passo. E aquele homem chegou a crer. Por isso que ele convidou Paulo e Silas para ir para sua casa. Ele poderia não ter convidado, mas convidou. Que toda opressão cairia por terra. Que não seria necessário de forma alguma ele ser mais atacado. Ele não seria mais bombardeado de forma alguma, porque ele tinha aquele que é o principal na casa dele, Jesus. Eu terei a partir de agora, dentro da minha casa, condições de orar com Deus. Se antes eu não tinha, eu vou passar a ter condições de conversar com Deus agora. Toda vez que uma pessoa está com a casa oprimida, ela não conversa com Deus. Mas quando a casa começa a ter paz, ela começa a conversar. Ela começa a dialogar com Deus. Ela começa, na verdade, a ter a condução de Deus na sua vida. Toda vez. Quando a pessoa começa a declarar que minha casa será casa de oração. Eu tenho uma foto aqui, a foto está liberada. Eu tirei uma foto só de uma parte lá, que eu só tirar do quarto todo, a minha esposa, a minha filha ia acabar me matando, né? Mas eu só tirei só de uma parte, que foi uma decoração que minha filha e o meu futuro genro aqui, na verdade aqui, resolveram fazer. Uma belíssima de uma decoração naquilo que está sendo na nossa casa, nosso quarto de guerra. Agora estou mostrando aí, vê que coisa bonita, tá vendo? Está sendo nosso quarto de guerra. Mostra para o pessoal que está aqui, para poder eles verem também, né? Esse quarto de guerra está sendo um lugar de oração, lugar que a gente recorre ali para orar agora. Se você tem um quarto de guerra na tua casa, tem um lugar reservado para orar, ou você não ora? Você não ora, não tem lugar reservado para orar. Não tem oração com família, não tem nada. Nós precisamos ter um lugar reservado na nossa casa para as batalhas. As batalhas, se você fizer isso, Jesus vai se manter dentro da tua casa. Não falarei dentro da minha casa mal de ninguém. Isso é uma coisa muito importante. Teve uma vez que eu cheguei na casa de um pastor, o pastor Daniel, que não estou bem lembrado. Não faz mal falar o nome dele aqui, porque é coisa boa. Cheguei na casa do pastor Daniel, lá em Pernambuco, e ele tinha uma placa assim na entrada da casa dele: nessa casa não fala mal de ninguém. Aí a gente já tinha que olhar assim, entrando na casa, dizendo: caramba, estava pensando em falar de fulano, mas vou votar. Eu estava pensando em falar em fulano, mas com essa placa na minha cara, não vai dar. Então é bom você ter uma placa como essa dentro da tua casa. Aqui não se fala mal de ninguém, só se fala bem. Se tua casa estiver assim, tua casa será abençoada. Porque qualquer um que começa a usar da sua casa para meter pau na vida dos outros, para poder destruir a vida dos outros, essa casa será destruída. E com a mesma intensidade que você está destruindo os outros, você será destruído. Eu só irei descansar quando todos da minha família estiverem em Cristo. Quando você estiver dessa forma, determinado a, lutar com Deus, para que todos da sua família sejam salvos, você vai acontecer como uma pastora aqui, que está dando testemunho na quinta-feira, que a alegria dela foi tanto, que Deus levou toda a família dela aos pés de Cristo, mas porque ela não descansou. E eu tive o prazer de acompanhar, a conversão dos últimos da família dela, que foi o pai dela.
que veio do Rio de Janeiro para aqui, para Carlos Chagas, essa distância toda, para se converter aqui, perto dela. Deus fez isso para mostrar para ela: nós cumprir com a tua promessa, com as promessas que eu fiz para você. Deus fez isso para ela, porque ela não desistiu do pai dela todo o tempo. Aqueles que crêem não desistem da promessa. Quem desiste acaba não vendo. Pastor, isso aí não tem nada a ver, essa declaração bíblica, como alguns pastores declaram, né? Eu estou contra esses pastores que declaram isso, porque tem muitos que declaram que essa declaração é simplesmente, foi individual nada. Eu tenho visto muitas pessoas aqui declarar e ver toda a sua família liberta, toda a sua família salva, toda. Ninguém ficou de fora, mas sabe por quê? Muitos se convertem, muitos entregam sua vida nas mãos de Deus e desistem da sua família. Aí é outra coisa. Quando você não desiste da sua família, Deus faz a obra. Eu estou falando de dois casos, de duas famílias aqui, tanto de Lídia, que foi antes, no versículo anterior, que eu falei do verso 14, e agora nós estamos aqui num carcereiro, que os dois, Paulo entrou na casa, e os dois tiveram as famílias salvas. Então estou falando antes e depois, os dois tiveram a família salva. Mas sabe por quê? Porque eles acreditaram na manifestação do poder de Deus, e a família foi salva. É essa a situação. Bem diferente daqueles que desacreditam. Então não descanse enquanto não ver tua família, toda a tua família salva, liberta por Deus. Anderson, mas peraí, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, como é que eu vou saber que minha família realmente é liberta? Quando as pessoas da tua família, não por você, estiver com um compromisso real com Deus. Não por causa de você, mas tem um compromisso real com Deus. A pastora estava dando um exemplo aqui da nossa família. Nosso filho, ele casou, está na casa dele agora. Ele não está mais na nossa casa, ele tem a casa dele, com ele agora, esse menino bonito aqui, né? Puxou o pai? Acho que não. Então veja só, esse menino aqui, ele casou, está na casa dele. Se ele quiser ir embora, quiser seguir outra vida, abandonar o evangelho, ele já tem a casa dele agora. Ele não precisa de forma alguma estar aqui, na verdade, acompanhando. Mas ele está todo o tempo aqui, coitado. Você está com a mão doendo aqui de tanto tocar, me acompanhando, e tem prazer nisso. Tem prazer ou não tem? Tem. Muito ou pouco? Muito. Tá vendo? Eu não estou obrigando ele a falar nada disso, não. Nem combinei isso com ele. Ele tem o maior prazer em agradar a Deus. Mas sabe por quê? Porque Deus trabalhou na vida dele. Nós oramos todo o tempo pelos nossos filhos. Ficamos, na verdade, clamando por eles. Por isso que eles têm prazer. A minha filha que está aqui, fez uma live bonita, maravilhosa, louvando a Deus. Ficou horas e horas e horas tentando aprender um instrumento lá que está lá em casa, que eu não sei o nome. E tem, na verdade, aqui violão. Agora aprende violão, aprende outro instrumento para poder fazer as lives dela. Até então a gente não sabia nem que tanto ela estava batendo lá no quarto, tentando aprender a tocar e cantar, de repente cantando dessa forma para Deus. Agora nós mandamos a fazer isso? Não, Deus fez a obra. Deus fez a obra. Agora, se você não insistir, se você na verdade não desistir, você vai ver teus filhos louvarem, engrandecer o nome de Deus. Uma coisa que nós precisamos continuar fazendo dentro da nossa casa, se queremos ver Jesus dentro da nossa casa: pega a tua casa e tira toda a sujeira de lá de dentro. Mas o pastor já falou de sujeira. Eu não estou falando dessa sujeira agora, estou falando de outra sujeira. Às vezes você entra numa casa de uma pessoa e ela está suja mesmo, está bagunçada. As pessoas não arrumam a casa, ela deixa a casa bagunçada, pratos para tudo que é lado, sujeira mesmo dentro de casa. Sujeira é, lugar de propício para Satanás, na verdade, operar. Retrata como a pessoa está e a situação da pessoa. Se você chega na casa de uma pessoa, a casa está toda desarrumada, o que significa que aquela pessoa não tem prazer nenhum pelaquela casa. A casa que foi dada por Deus para ela. Deus deu aquela casa para ela e ela não cuida daquela casa. E depois fica reclamando com Deus quando perde alguma coisa. Entenda, eu fui visitar um casal um casal já idoso, foi numa fazenda, e eles não tinham assim móveis, eles não tinham, era um fogão de lenha que eles tinham,
eles tinham, na verdade, ali, sabe, coisas que eles construíram da própria fazenda para servir de móveis para eles. Mas, gente, que lugar limpo, que lugar organizado. Você conhece, né, Gisele, que fica perto da fazenda lá da irmã Vilma. É um casal de idosos lindos. Eles cuidam de tudo, tudo limpinho, organizado. A gente fica assim, admirado em entrar na casa deles e ver a limpeza, a organização deles. E eles não tinham o que nós temos. Não tinha televisão lá, não tem de forma alguma sofá, não tinha nada disso. Mas eles tinham zelo pelas coisas deles. E dava gosto de entrar naquela casa e ficar naquela casa. Eles cuidavam e eram alegres. E no semblante daquelas pessoas idosas, a gente não via necessidade de nada. Eles não tinham nenhuma necessidade. Eles não tinham de forma alguma, sabe, o desejo de ter mais nada. Aquilo era suficiente para eles. Estou certo, Gisele? Você conhece, né? É incrível, mas tem gente que tem que ter. Aí quando não tem, fica com raiva e abandona tudo o que tem dentro de casa. E não valoriza o que Deus deu. Cada vez quer almejar mais. E por desejar cada dia mais, despreza o que tem. E acaba desvalorizando. Isso é uma proposta séria para Satanás. E para poder, na verdade, dizer que Deus não está ao seu lado. Porque Deus está colocando as coisas na sua mão, ela não valoriza. E como é que Deus vai continuar colocando? Deus nunca vai colocar alguma coisa na tua mão se você desvaloriza aquilo que Ele coloca. Se aquele homem carcereiro não valorizasse a presença de Paulo e Silas ao seu lado, ele iria perder a oportunidade de Deus entrar na sua casa. Tem que valorizar as oportunidades. Deus preparou aquela situação para aquele carcereiro. Veja o texto que fala aqui também. Veja o texto, que eu acabei pulando o texto aqui. Vou voltar ao texto novamente. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, louvou, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, verso 34, então, levando-o para sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, ele levou Paulo e Silas para sua casa e fez questão que eles participassem de tudo. Eu posso imaginar a alegria que estava naquele lar, por tudo que ali Deus passou a conceder naquele lar, no momento que eles aceitaram aquilo que Deus tinha proporcionado. Seja grato a Deus pelo que Deus tem colocado em tuas mãos. Agradeça pelo móvel, agradeça pela cama. Quantas pessoas estão na rua hoje sem ter para onde dormir? Preste, na verdade, ali a ser contagiado, na verdade, por essa praga. E você está dentro de casa, sendo guardado, protegido, e não valoriza nada disso que Deus tem concedido a você. Preste bem atenção, nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. E o sétimo que eu quero colocar para você, e o último aqui: serei um servo fiel a Deus. Se você conseguir ser fiel a Deus, Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Tem uma coisa que eu faço, se você quiser fazer uma questão tua com Deus, mas eu faço, e isso eu tenho ensinado a nossa igreja a fazer, é que se eu for para o mercado fazer compra, eu já separo logo aquilo que eu vou levar, eu vou trazer aqui para a igreja, depois eu faço a minha parte. Eu faço isso. E desde que eu vim para cá, Deus tem deixado faltar na minha casa, porque é uma prática minha, de pegar a primícia e entregar para Deus. Mas acima disso, sou pastor dizimista. Tem pastor que não é, mas é um problema com deles, né? Mas sou pastor dizimista, sou pastor ofertante. E eu digo aos irmãos que muitas vezes sou muito mais ofertante que dizimista. Faço questão de andar por aí com carro bom mesmo, tá bem? Porque se eu fosse andar com outro carro, eu ia acabar gastando muito dinheiro. Eu acho que devo gastar muito mais dinheiro, sabe o que? Ajudando os outros, do que com carro.
Mas tudo bem, se eu tiver, não estou condenando quem tem um carro do ano, ou que tem um carro não sei da onde, não estou condenando quem tem, mas eu não consigo fazer isso, de pagar uma fortuna num carro e deixar de ajudar alguém. Se eu for unir tudo que eu já dei, ou mesmo na verdade doei para alguma pessoa, dá para comprar uns 3 carros. Mas na verdade eu não estou afim de poder ter carro do ano ou mostrar para todo mundo que tem, como muitas pessoas na verdade gostam disso, né? E hoje o homem se move por isso, para mostrar para os outros que tem. Eu não estou afim de mostrar nada disso, mas eu quero colocar diante dos irmãos que é necessário agir com fidelidade a Deus. Com fidelidade. É poder, na verdade, valorizar tudo que Deus coloca em tuas mãos. A primeira parte, quando eu recebo meu salário, é entregar para Deus. Depois eu trato da minha parte. Agora você não faz isso e quer ser abençoado, quer ter dádiva de Deus. Não, você pode ter do teu próprio bolso, das tuas forças, mas não de Deus, porque você tem que ter compromisso com Deus, tem que abençoar outras pessoas, tem que ajudar vidas. Você acha que Deus vai colocar e confiar algo em tuas mãos se você não quer abraçar ninguém, que é um miserável, que não quer ajudar nenhuma pessoa, só quer ajudar o teu próprio bolso? Deus não faz isso. Então não tem como manter Deus dentro de casa e ter prosperidade se você não cumpre com as regras e determinações de Deus. Aí vem com aquela conversa fiada que no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Não fala mesmo não, fala no Velho Testamento, fala sobre dízimo. No Novo Testamento não é dízimo que fala não, fala muito mais do que isso. Sabe por que aquela viúva pobre que foi ofertar na igreja ao lado de Jesus Cristo, ela não entregou de forma alguma dízimo não, ela entregou foi tudo que tinha. Foi isso que prega no Novo Testamento. Ela entregou foi tudo. E foi isso que Jesus elogiou a viúva, e não aqueles que estavam entregando na verdade qualquer coisa. Foi isso que tem sido valorizado no Novo Testamento, muito mais do que dízimo. E você que é miserável, não quer dar uma parte do que você tem para a obra de Deus, proclamação do Evangelho, como nós estamos fazendo. Sabe que nós estamos com luz, com água, com tudo aqui, e não quer de forma alguma cooperar com essa obra. Você é um miserável. É isso que a Bíblia fala. Depois quer ser abençoado e quer que Cristo participe das tuas finanças, não vai participar não. Ele não participa de finança nenhuma, que está na verdade agindo com miséria diante dele. E veja que todos os textos bíblicos do Velho Testamento e Novo Testamento falam exatamente sobre oferta a Deus, que eu tenho que entregar em primeira parte para Deus. E eu quero que Cristo entre na minha casa, tome conta da minha família, guarde minhas finanças e as coisas que eu tenho sejam seguradas e sejam protegidas por Deus. E eu não estou nem aí dos outros que estão sofrendo, não estou nem aí que as outras pessoas sejam salvas, que sejam libertas, que sejam na verdade curadas. E sabe que a igreja que faz essa obra, a igreja que proclama o Evangelho, e é isso que nós estamos fazendo isso agora. E não quer de forma alguma saber nada disso, não quer compromisso com Deus, e quer que Deus esteja dentro da sua casa. E não entra assim, ele não participa das tuas finanças, ele não participa das tuas coisas, porque você não quer que ele participe, está agindo com miséria diante de Deus. Então você decide, é a parte final aqui, você decide que se você vai deixar Jesus dentro da tua casa ou vai ficar lá de fora. Se você pisa de um lado ou pisa do outro, é você que vai decidir agora. E nessa decisão, sabe o que Deus vai fazer? Vai concordar. Ele concorda plenamente com você. Ah, Deus vai me castigar. Deus não vai te castigar. A própria vida te castiga. Não precisa Deus castigar ninguém. A única coisa que Deus vai fazer é cumprir com a tua palavra. Porque o nosso Deus, Ele coloca diante do homem livre escolha, livre arbítrio. E livre arbítrio coloca você numa posição de você decidir se você quer servir a Ele, se você não quer servir. Se você não quer servir, entenda, Ele não vai te agredir, Ele não vai interferir na tua vida, Ele vai ficar num canto dele, não vai fazer nada por você, porque você não quis. Agora, se você decidir servi-lo, você vai vir para o lado de cá, como a pastora chegou até a dar no testemunho dela, venha para o lado de cá, você vai vir para o lado de cá e vai servi-lo, mas ele vai dizer, vai ser a minha forma e não a tua, aquilo que eu decidi. Já que você resolveu vir para esse lado, ficar comigo, eu decido o que você deve fazer. Não é você chegar dentro da casa de Deus e começar a dizer o que é que você quer. Não, você não quer nada, eu quero servir a Deus. E servir significa se submeter,
a ordem daquele que você está servindo. É um mordomo que coloca diante do mestre o que ele quer. Servir é isso. Eu pego exatamente um prato e vou servir alguém. Eu vou dizer assim, come isso. Não, eu vou dizer assim, o que é que você quer? E vou servir o melhor para aquela pessoa. O mordomo é assim. Ele serve o que o outro está querendo. Se você quer servir a Deus, vai ter que ser dessa forma. A forma como Ele determina, como Ele quer. E Ele já chegou a falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar o quê? A sua casa, a sua terra, sua cidade. Vou fazer isso. Tudo que estará em tua volta vai vir ao teu favor. Pode tua cidade ficar de cabeça para baixo, pode ter 30 pessoas infectadas, pode ter o que for, mas Deus protegerá a tua casa. Sabe por quê? Porque Deus é desse jeito. Agora não cumpre com as determinações de Deus, você vai ver exatamente nada a acontecer. Deus não vai fazer milagre nenhum, porque você estará na mesma forma como todo mundo, em plena desobediência. Deus procura aqui na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade, que são verdadeiros, não falsos. Então Ele procura dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, Ele procura os verdadeiros. E aqueles que forem verdadeiros vai ficar ao lado dele e vai se submeter a Ele e vai abraçá-lo do jeito que Ele determina e não a sua forma. Deus espera isso. E aquele homem se submeteu e viu toda a sua casa se rendendo a Deus. Com certeza a casa daquele homem não foi mais a mesma. Como é bom levar Jesus para dentro da nossa casa. Como é bom poder desfrutar em meio a essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo, sabe, a presença de Deus dentro da nossa casa. Porque nós nunca tivemos precisando tanto da presença de Deus dentro do nosso lar, para não sentir de forma alguma as dores que estão acontecendo aí fora. Sabe, a gente cada dia que liga a televisão vê crescendo cada dia mais as dores das pessoas aí fora. Quantas pessoas estão sofrendo por todos os motivos, sofrendo por causa de pandemia, sofrendo por causa da economia mundial que está indo por água abaixo. Países subdesenvolvidos e subdesenvolvidos, e todos estão indo para, sabe, uma destruição. Sabemos de tudo isso, temos consciência de tudo isso, mas você pode se ver livre de tudo isso, porque a palavra de Deus promete que aqueles que buscarem a Deus estará vivendo uma nova realidade. Mesmo diante de todo esse caos, ele estará vivendo a presença de Deus, e a presença de Deus nos tira diante de toda essa situação e nos faz ter paz, nos faz ter alegria. Nós sentamos ontem, eu, que agora diminui a família, né? Eu, minha esposa e Dani em casa, e estávamos fazendo o culto no lar. E nesse culto que nós fizemos, nós estivemos louvando a Deus. Foi uma palavra de louvor da minha esposa, palavra de louvor que veio sair da minha boca, da minha filha, porque Deus tem cuidado de nós. E a gente percebeu isso, o quanto Deus tem cuidado de nós em meio a tudo isso. E estamos com certeza felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu sei que vai continuar ajudando, e pode ajudar a tua casa também. Fique de pé, tá bem? Mesmo que você esteja na cama, mas se estiver na cama, simplesmente se levante na cama, sentado, não fique deitado, e sente na cama. Aqueles que estiverem sentados mesmo, não sabe, no sofá, fique de pé. E agora você vai orar pela tua família. Eu quero que você se comprometa diante de Deus a fazer uma entrega da tua casa. Que para você ter a tua casa transformada, a primeira pessoa que precisa ter essa transformação é você, para que toda a família possa também experimentar dessa salvação. Entregue a tua vida nas mãos de Deus, confie nele, e você vai ver tudo se transformar. Eu creio, Senhor Deus, que aqueles que estão ao alcance dessa palavra vão experimentar do teu poder.
do milagre, e serão transformados por essa palavra. Que eles possam sair da posição que estão e possam dar um passo em direção a Jesus. Esse passo que vai mudar a sua vida, que vai transformá-lo completamente. Que estejam dispostos a obedecer a tua palavra, se submeter à tua palavra, a andar nos teus caminhos e experimentar do teu poder, assim como temos experimentado neste lugar. E que essa casa que nós estamos possa ser sempre chamada casa de oração. Que a casa que teus servos estão sejam chamadas também casas de oração. Que haja espaço para o teu Espírito atuar, fazer as mudanças que precisam fazer, tirar as dores e os sofrimentos, tirar, Senhor Deus, as perturbações, tirar os males provocados por Satanás e fazer tudo, Senhor Deus, que é necessário hoje para que essa casa tenha a tua presença. Tira nesse momento, Senhor Deus, o sofrimento daqueles que estão agora, Senhor Deus, chorando, estão desistindo até de viver, e sara as feridas agora. Modifica, Senhor Deus, e trata agora, levanta os abatidos, modifica essas vidas através do teu poder, ó Deus, e manifesta, Senhor Deus, a tua obra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém, ó Deus. Nós vamos louvar ao nosso Deus, porque creio que grandes coisas ainda estão por vir, e que essas grandes coisas sejam a manifestação de Deus na tua vida e não do inimigo.